Hey yo, what's papi, what's mami? Daqui fala o vosso boy JB, sejam todos bem-vindos ao Mix by J, you know what it is. Ok, hoje basicamente vou fazer um react de um dos vídeos que enviaram para mim, né? Para quem não sabe, o pessoal da nossa comunidade, nós temos essa interação, às vezes eles pedem para fazer algum vídeo, você também pode pedir ou sugerir algum vídeo aqui nos comentários, né? Claro que eu vou atender, já tem mais de 5 pedidos de reação, eu vou atender todos eles, né? Ok? E lembrando que eu acompanho o Jovem CJ já há um tempinho, acho que já há 2 anos, acho eu, um pouco mais se calhar, e é dos poucos youtubers assim que fala sobre tipo rap e produção musical, ao mesmo tempo rap, trap e produção musical, estás a ver? Ele tem uma vertente mais para a música urbana e que não foge muito do meu tema, apesar que eu não falo de instrumentais, tipo beats e etc. A minha cena é mais de mixagem e masterização, a cena dele vai estar a partir do beat, da composição e etc, etc, e outras coisas a mais, né? Ele tem um montão de material, você vai lá dar uma olhada no material dele, se você curtir, mas hoje eu só vou reagir ao vídeo, lembrando que a minha reação não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a minha percepção sobre a pessoa. Aliás, porque eu não conheço o Jovem CJ como pessoa, então quem sou eu para julgá-lo? Eu vou falar apenas sobre, ou vou reagir apenas sobre o vídeo. Lembrando que eu nunca vi esse vídeo, é a primeira vez que eu estou a ver esse vídeo, então let's get it popping. Essa é a verdade sobre os equipamentos de produção musical, e se você está nesse vídeo aqui, provavelmente você vai sair daqui com outra mentalidade com relação a isso. Se você não é inscrito, já vou pedir de antemão, deixe seu like, deixe sua inscrição, ajuda demais o crescimento desse canal e eu trazer mais conteúdos como esse. Se você não é inscrito no canal, faz o que o Jovem CJ já disse. Se inscreve no canal, deixa o like. Vai no canal do Jovem CJ, deixa o like. Mano, não fica... Mano, deixa o like, se inscreve no canal, vamos embora. Demais o engajamento de vocês aqui nesses tipos de conteúdo. E novamente, esse daqui é um conteúdo mais falado, mas com conteúdo muito importante, com uma mensagem muito importante de experiência de produção, de experiência de vida na música, tá? Vamos lá, rapaziada. Como ele próprio disse, a cena dele é a experiência dele pessoal. Então, a minha reação vai ser literalmente tipo o que eu achar sobre o que ele vai dizer, estás a ver se eu concordo ou não, é só isso. Não tem nada, tipo, como ele viveu aquilo, então quem sou eu para dizer, né? Bora. Que eu resolvi fazer esse conteúdo aqui? Eu recebo todo santo dia mensagens de pessoas me perguntando: eu compro esse equipamento, eu compro aquele. Eu tenho vídeos aqui nesse canal do YouTube muito visualizados. Principalmente como montar um home studio, como montar um home studio barato e tudo mais. Isso é intencional, tá? Eu coloco. Uma dica, que ele disse aí, que ele recebe mensagem. Eu também, por acaso, recebo bastante mensagem, principalmente do pessoal da comunidade, como eu acompanho o pessoal um por um na comunidade, na comunidade Mix by J, eu acompanho um por um. Então, a tendência é eu ter uma mínima noção do que esse artista ou do que esse produtor está a fazer, tá sabendo? Então fica muito mais fácil aconselhar, tipo, o produtor, tipo, compra isso, não compra aquilo. Agora, quando é um inscrito assim, tipo, caiu do céu e diz o que você acha desse microfone, aí fica muito relativo, porque eu não sei o que você faz. Agora, quando tem o pessoal da comunidade, aí eu já consigo indicar mais ou menos, porque eu sei mais ou menos, por exemplo, tem artistas como, tem produtores, aliás, como estou sempre a falar artistas, mas tem produtores como o Tyler, por exemplo, que entrou na nossa comunidade zero e hoje está a mixar grandes artistas, né? Ah, eu sei que, tipo, pelo gênero que ele mixa, eu posso indicar um ou X ou outro microfone, tá a ver? Agora, assim, surreal, é surreal eu tentar indicar alguma coisa para ti, por exemplo, sem conhecer a tua cena de atuação, fica um pouco complicado, ok? Mas isso é a minha opinião, vamos lá. Esses títulos intencionalmente para, claro, ter mais visualizações e vocês terem boas recomendações. Então eu não costumo recomendar porcarias para o meu público, tá? Até porque isso me faria perder uma credibilidade absurda, tá? Então eu não recomendaria algo que eu não compraria. Isso é verdade. Mesmo quando eu também faço vídeos de plugins e etc. Eu digo sempre, esse plugin me ajuda nisso, 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 naquilo. Esse plugin eu vou usar, esse plugin provavelmente não vou usar. Eu falo sempre isso, ok? Mesmo quando o pessoal está a sugerir bastante um plugin, eu faço o teste do plugin e falo no YouTube sobre um plugin ou sobre qualquer coisa, não importa o que for.
Eu nunca vou recomendar alguma coisa que eu próprio não vou usar ou não sinto a necessidade de usar. Ou digo o que eu acho que é wake, mas vou dizer que tá bom simplesmente para ganhar audiência. Não, isso não existe, estás a ver? Isso é uma posição muito positiva da parte dele, porque mostra que ele tá, não é só uma questão de fazer vídeo, estás a ver? E ganhar um dinheirinho com a AdSense do YouTube, não. É uma questão dele, tipo, ser realista com aquilo que ele tá a dizer. Real talk. Mas, assim como outros temas, assim como outros conteúdos, esse mercado da música, eu comparo ele muito com o mercado audiovisual, ele tem similaridades no aspecto de que as coisas acabam sendo caras, acabam chegando no Brasil de forma cara, por muita tributação e tudo mais. E geralmente tem aquela premissa do que se é caro é porque é bom, ou se você quer algo bom, você vai pagar caro no mundo da música. Graças a Deus, nos últimos tempos a gente tem melhorado muito isso. Eu acho que até a pandemia não. Isso é uma meia verdade, porque, tipo, nem tudo que é muito caro é necessário, tá a ver? Mas eu acho que ele provavelmente vai falar isso mais lá para frente. Eu acho que o caro, realmente o caro na música é algo muito, com muita qualidade, mas a questão de ser caro e ser necessário é uma outra coisa. Você tem que saber se é caro, ok, mas é necessário para ti sim ou não, tá a ver? Tem que se questionar também isso, não é só uma questão de ser caro e é bom, não. E aliás, muitas das vezes você compra uma coisa cara que é muito boa por acaso. Tá a me ligar. Deixa eu só atender aqui o telefone, 2 minutos acontece. Ok, estava a dizer, às vezes você compra uma coisa muito cara, mas você não consegue aplicar porque as condições, tipo, você comprou um pré-amplificador muito caro, muito bom, por exemplo, mas o teu microfone é um Behringer, então não estás a fazer nada, estás a ver? E é mais ou menos aí que eu quero chegar. Era tão fácil assim, mas acabou se tornando fácil esse acesso a microfones, esse acesso a interfaces de áudio, gravações com mais qualidade, mesmo em casa. E eu acho isso muito benéfico, tá? Eu acho isso é uma democracia da música, embora ainda esteja longe de estar literalmente bem acessível, tá? Tendo em vista a realidade que a gente tem aqui no Brasil. Para ser um pouco mais específico, quando eu comecei na produção musical, eu lembro que, mano, eu peguei meu dinheiro suadinho, mano, para pagar em parcelas, tá? Eu peguei um cartão emprestado para comprar minha primeira interface de áudio, que foi uma UM2 da Behringer. Muitos de vocês já tiveram essa interface, ou ainda têm, enfim, ou já A minha primeira interface de áudio foi a ML do 1010, acho que todo mundo conhece, que é basicamente uma interface que você tem que colocar dentro do PC, né? Uma interface para peças de mesa, ou para o desktop, como é que se chama, né? E a minha primeira interface foi essa, e eu me lembro que era tipo, você tem uma interface dessa, era tipo meio mundo andado, estás a ver? E aí eu me lembro que eu juntei também bom dinheiro, que é para ter a primeira interface de áudio com qualidade, porque na altura tinha bandas de rock gravando com a M-Audio 1010, M1010, acho que é uma coisa assim. Eu ainda tenho essa placa, eu não deitei fora nem vendi, deixei como se fosse uma relíquia, que é para me fazer lembrar que o meu primeiro investimento foi esse, né? não falar, porque ela era muito famosa no começo. E pasmem, na época que eu comprei ela, ela custava cerca de R$ 200, né? O dólar não era tão alto quanto está hoje em dia, e os equipamentos eram um pouco mais baratos, tá? Então eu paguei cerca de R$ 250, 270, e quando eu achar eu posto lá no meu Instagram para vocês verem a nota lá. Provavelmente eu vou achar, deve estar em algum e-mail, alguma coisa assim. É, Só que aquilo ali era tão pesado pra mim que eu tive que parcelar. Então acho que eu parcelei umas 5, 6 vezes, tendo em vista a minha realidade de situação financeira na época. Eu tava começando na produção musical, tava começando no cenário de música e trabalhava fora, e aí não tinha essa condição de ter um equipamento de qualidade. Isso me faz me colocar na posição de vários outros artistas e produtores independentes que começam no mundo da música ou até mesmo da produção de conteúdo e passam pela mesma situação, tendo em vista aqui o cenário que a gente tem no Brasil. Isso é uma realidade que, tipo, 80% do people que está a começar vai começar mesmo do zero, tá a ver?
Nós não somos, não é a maioria que são ricos. Nós temos pessoas ricas, mas não é a maioria. Então, a maioria é mais fácil se encontrar um pobre do que encontrar um rico. Então, a primeira realidade, o primeiro impacto é esse mesmo, juntar uma grana, começar com o mais básico possível, é onde você vai investir mais no teu conhecimento e menos no equipamento, tá vendo? Esses são os primeiros passos, né, que nós podemos começar a andar, vamos assim dizer. Isso eu preciso ser muito claro com vocês. Minha intenção aqui é passar uma visão do que você precisa, do que é necessário, do que é útil e o que é perda de tempo. Como que você deve pensar na hora de montar setups de produção musical, montar setups de gravação. Primeiro de tudo, sou iniciante. Ah, eu só tenho dinheiro para comprar isso, isso, aquilo. Mano, começa com o que você tem grana. Depois você vai poder mudar isso e tudo mais. Muita gente fala dos BM800, eu também já critiquei pra caramba, mas é fato que ele democratiza o início na produção musical. O som dele é um dos melhores? Não, mas o que mais atrapalha nele é como as pessoas utilizam. Por exemplo, o BM800 é digamos, um microfone mais barato que a gente pode ter para produção musical, para gravação de áudio. Só que a maioria das pessoas pluga ele direto no computador, o que é um grande erro. Ou usam aquelas interfaces que é a V8, né? O que acontece, mano, quando você usa elas? Ela faz uma conversão bem porcaria, né? É assim, eu não sei se vou concordar, tipo, com o jovem CJ, mas eu entendo que ele está a falar para uma camada daqueles manos que estão mesmo realmente a começar, tá a ver? Que, tipo, não sabem absolutamente nada sobre o áudio e estão realmente a começar, tipo mano, ou eu não sei nada, eu sei que tem que comprar um microfone, tem que comprar uma placa de som, não sei o que é placa de som, não sei, isso eu acho que nesse ano, tipo, 2000, de 2015 para cima, né? Acho que um pouco, posso dizer assim, um pouco mais, né? Para aí 2019, 2020 para cima, né? Eu acredito que se tu começares num microfone desse B50, como é que ele disse aí, né? Ou aquelas placas que é tipo uma pendrive que não é placa de som, é só um conversor meia boca, aquilo não é placa de som, né? Eu acho que você está muito longe do que você precisa chegar, aonde você precisa chegar. Por quê? Porque ou você está mesmo, tipo, super zerado, não tens nada que é normal, acontece, todo mundo já teve na condição que não tem mesmo dinheiro e tem que comprar isso só para começar, né? Ou então tu não entendes nada de áudio, porque, por exemplo, o mínimo dos mínimos que você vai começar por uma placa, uma Behringer, né? É uma Behringer que já é um conversor. O pré-amplificador dele é muito ruim, mas o compressor já é mais ou menos, ok? Se você gravar até uma guitarra, fica até muito mais bonito do que faz um vocal, não sei porquê, ok? Por exemplo, né? Agora, se você está a começar mesmo, tipo, meia boca, plugar diretamente no computador o microfone, eu acho que você está bem distante do que é mixagem e masterização, extremamente distante, tá a ver? Converter o áudio de analógico, eu falando aqui tá analógico, né? Entrou no microfone, ele tem que ser convertido para digital. Essa conversão aí, dependendo do jeito que for feita, se for uma interface de má qualidade, tipo essa V8 aí, ou qualquer outra no mercado, ou uma Phantom Power da vida, ou mesmo se for direto no computador no P2, vai ser horrível, porque não é feito para isso, não tem a qualidade necessária para pegar e reconstruir esse áudio digitalmente com uma qualidade boa. O que isso significa, cara? Significa que a gente vai perder muita qualidade e o áudio vai ficar horrível, mais horrível do que já era. Agora experimenta você utilizar um BM800 com pelo menos uma interface que nem eu já falei da UM2. Vai ser infinitamente melhor. Um cabo XLR ali e tudo mais. Você vai melhorando a qualidade, porque a qualidade não está só no equipamento, tá? Em como você conduz ele até ele entrar no seu computador, tá? Então, Isso é bem verdade, né? Que a qualidade não está só no equipamento. O equipamento faz, tipo, vamos dizer, são 50-50, tá a ver? O equipamento faz 50% do trabalho dele e tu vais fazer 50% do teu trabalho. E a acústica também vai fazer os outros 50%, né? Vão ser 150, nesse caso era para ser 100%, mas pronto, fica 150%. Mas ok, né? É mais ou menos essa visão.
não é só uma questão de teres o melhor equipamento do mundo, como eu já estive a dizer no início, né? A questão é saber usar esse equipamento. Então, eu acredito que a primeira coisa que você tem que fazer é investir no teu conhecimento, sabe? Por isso que eu insisto no pessoal. Pessoal, não adianta, no mínimo, tens um computador para começar, ok. Só tens o computador para começar a investigar, pesquisar, pega um book, né, um bloco de nota e vai apontando as informações que você tipo pega. Eu me lembro quando eu comprei a minha primeira Focusrite, eu estava entre a Focusrite ou a PreSonus e eu fui tipo fazendo avaliações sozinho, sentado. Na altura não tinha tantas informações no YouTube, já havia informações, mas não era assim bem relevante como youtubers como tipo o Jovem CJ, que tem uma qualidade incrível no material, né? Eu fiz a avaliação eu mesmo, tá? Fui vendo aqui, fui no catálogo da PreSonus e fui no catálogo da Focusrite e vi a diferença, o que é que isso tem, o que é que entrega, o que é que não entrega e tal, e como é que eu entendi que uma tem mais qualidade ou tem mais precisão que a outra? Só com ter do conhecimento, porque eu já sabia que as informações técnicas que a Focusrite e a PreSonus apresentariam, estavam a apresentar para mim, eu sabia o que é aquilo que estava a dizer. Então isso ajuda bastante também a escolher o melhor caminho para ti. Isso daí é muito importante, você tem ciência disso, tá? Que não é só ter o microfone para fazer acontecer as coisas. O que você precisa no começo? Somente isso. E aí você vai definir prioridades, tá? Tem gente que me pergunta, eu vi hoje uma caixinha de perguntas aqui no meu Instagram. Pô, eu compro primeiro. Eu tenho um microfone e tenho um fone de ouvido. Eu compro primeiro o microfone, troco, né? O microfone ou troco o fone de ouvido primeiro? E essa deveria ser uma decisão muito fácil, né? Porque, pensa comigo, se eu gravo músicas, se minha prioridade é gravar músicas, eu vou trocar o meu microfone primeiro. O fone eu deixo para depois. Agora, se minha prioridade é fazer mixagem, fazer masterização, fazer produção de instrumentais, eu vou focar no fone primeiro, tá? Inclusive, a menor barreira de entrada que tem no cenário de produção musical são para pessoas que querem apenas produzir sua música, tá? Por quê? Basicamente, você só vai precisar de um fone de ouvido no começo, depois você vai comprar uma interface. O que já não é a mesma coisa se o cara quer cantar. E geralmente, quando o cara quer cantar, rimar e tudo mais, se gravar, ele vai precisar de tudo isso. Então, microfone, interface, fone de ouvido. Esses três componentes montam a Trinity Force da produção musical em home studio, tá? Então é isso que você precisa. Rapaziada, basicamente tudo que é abaixo de R$ 1.000 soa igual ou 98% parecido. Essa é a verdade, tá? Ah, mas eu queria uma Mini Fuse, será que eu escolho a Mini Fuse ou pego a Evo? Ou será que eu espero por uma Scarlett? Ou será que eu espero para uma Behringer, não sei o quê? Tá, vai ter pequenas diferenças. Por exemplo, as Behringer são tão antigas que elas não gravam a maioria em 24 bits. Hoje é um pré-requisito assim básico, assim, é uma taxa melhor ali de gravação que você vai ter uma qualidade um pouquinho melhor, você já vai escutar melhor. Agora, por isso que eu não recomendo tanto a Scarlett, porque ela entrega coisas que interfaces de R$ 600 entregam por um valor que às vezes é 2, 3 vezes maior, e às vezes a pessoa vai lá e compra porque viu no estúdio de alguém. Essa questão da Scarlett, ela foi muito propagada justamente nessa época da pandemia, né? Ela pipocou em todos os home studios, ela era mais barata, vale falar isso, ela era menos de R$ 1.000, e acabou virando um popularzão. Ela é ruim? Não, cara, eu só acho que muitas vezes, comparado com outras interfaces, ela tem um som relativamente muito igual, muito parecido, quase imperceptível a diferença, e você vai estar pagando 2, 3 vezes mais. Aí você tem que ver o que você realmente quer ali. Isso é a opinião, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque, vamos lá, por exemplo, pagaste uma Focusrite e pagar por uma Evo ou pagar por qualquer outra placa de som que está no mesmo nível da Focusrite, por exemplo, a diferença hoje em dia das placas de som não é muito pelo que elas entregam em termos de conversão digital, porque 80% ou 90% delas a conversão digital é muito parecida. Agora, o grande divisor de água, né, nas placas de som basicamente são aqueles brinquedinhos que eles começam a colocar agora, né, que você
tem um clique aí, controla o ar. Por exemplo, a Universal Audio fez uma que você usa um pequeno compressor e tal, e não sei o que, não sei o que. Essas coisas é que vão começar a encarecer a primeira placa. Dois, a própria marca em si, tá a ver? A marca em si também encarece a placa, por exemplo, né? Agora, que elas são muito parecidas, isso é verdade. Que elas são 80% todas elas parecidas, isso é verdade, ok? Isso é verdade, mas tem sim uma diferença que vai depender da situação que você se encontra. Por exemplo, tem placa de som como a Focusrite, a entrada onde o volume dos auriculares é independente do volume dos monitores, por exemplo, tem placas que não são assim. Então, tem sim uma forma de você analisar se realmente precisas disso ou não, ok? Mas em sonoridade, sim, ele tem razão. São basicamente quase todas elas iguais. A diferença é muito pequena. É quase imperceptível para muitos dos casos. Sim. Mas assim, via de regra, rapaziada, não se esquentem a cabeça com isso no começo, tá? Escolham uma boa interface com um bom custo-benefício. Muita gente reclama, É exatamente resmunga. isso, é Às vezes isso. eu É faço isso. indicações aqui, a galera, pô, mas isso tem não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. E pode ser que o driver tal, não sei o quê. Cara, conseguiu conectar no teu computador, gravou em 24 bits, tem a taxa de amostragem boa e você consegue transferir teu áudio aqui, escutar teu áudio de uma boa qualidade, é isso que você precisa. Para de achar probleminha, porque com menos de R$ 1.000, um setup iniciante dentro do seu quarto, você não precisa da qualidade do Travis Scott. E você nem vai ter. Porque não é nessa faixa de valor aí que a gente vai conversar. A gente vai conversar na faixa de muitos milhares de dólares. É isso. Isso é realmente uma verdade. Tipo, uma verdade, tipo, por exemplo, é impossível você ter a qualidade do Travis Scott dentro de um home studio. Isso é absurdo, né? Mas é possível você gravar uma boa música e soar comercial dentro do home studio. Isso é verdade, ok? É verdade. Até porque nós temos já temos muitos artistas que fizeram isso acontecer, ok? Uns conseguiram fazer de forma muito perfeita, outros fizeram mal e etc. Mas apesar fizeram, ok? Fizeram. Mas claro, é impossível você ter o som do Travis Scott, isso é impossível. Ter o som do Travis Scott no teu home studio. Esquece, o microfone dele acho que custa menos, acho que é menos. O preço mais barato do microfone que eu conheço da Sony, né, que é aquele Sony aí, são mais ou menos $10.000 para começar, o preço mais barato. Sabe? Então, até aí ele tem super razão. Mas que podes fazer um som comercial dentro do home studio, pode. Com microfone barato, pode. Não barato de tipo 100, R$ 200 ou 100 ou $10. Não. Estou a dizer barato de ter um microfone mais ou menos em condições, com uma qualidade boa. E tens uma música extremamente comercial. Nós ouvimos o álbum Donda, que foi gravado entre aspas, entre grandes aspas, né? Em grandes home studios, em pequenos home studios. Alguns takes foram gravados em home studios pequenos e o álbum foi o que foi. Mas não é uma questão só do álbum e do material. Tem o conhecimento do produtor, do engenheiro e etc, etc. Então, é um kit completo, estás a ver? Um kit completo, ok? Tá? Então, dezenas e dezenas de milhares de dólares. Então, não esquenta a cabeça com isso agora, tá? É basicamente quase tudo a mesma coisa, você só tem que ver qual que é o melhor custo-benefício, o que encaixa melhor no teu orçamento, tá? E aí que tá. Aí a gente vai pro segundo ponto, né? Quando a gente já começa a ficar intermediário profissional. Raramente, coisas com menos de R$ 3.000 vão trazer tanta diferença assim para você no ponto de vista de qualidade do que um equipamento desses básicos. Vou fazer uma exemplificação muito simples, tá? Ah, beleza, eu tenho um AT2020 ou tenho um A87 da Armer ou tenho um C1 da Behringer. Eu troco de um para o outro, eu compro um Scarlett ou compro um MXL. Cara, isso daí não vai mudar nada para você. Enquanto você não for direto para um SM7B, enquanto você não for direto para um, sei lá, um AKG C214 ou C414, não vai mudar nada.
Isso parece uma coisa assim muito real, mas os microfones de alto nível que ele está a dizer, normalmente você vai conseguir tirar muita sonoridade nesses microfones se você começar já a preparar o material, ou dizer, o microfone tem que estar já pronto. Por exemplo, você gravar com um AKG clássico, né? Não estou a dizer aqueles AKGs meia boca, não. Estou a dizer o AKG, acho que é o que ele disse aí, perdão, esqueci o nome da versão. Ou um Neumann, por exemplo, ou tipo o Audio-Técnica, que é o que muita gente usa, o Malin, por exemplo, né? Normalmente esses microfones, se você gravar diretamente com a placa, tu também estás a meio que a pecar um bocadinho, estás a ver? Seria interessante usar esses microfones com pré-amplificadores muito bons, né? Porque o sumo ou o sabor que esses microfones dão, eles dependem muito da impedância ou da forma que o sinal é captado, ok? Não é só por isso que existe sempre um set, os artistas criam sempre um set, ou os produtores ou engenheiros de gravação criam sempre um set para certos artistas, ok? Porque é aquele set que casa melhor com o vocal dele, etc, etc. E se você reparar no set deles tem sempre um pré-amplificador, um compressor, uma coisa do gênero. Por isso que ele disse aí, que eu concordo totalmente com ele, que é tipo, trocas um microfone da Focusrite com um Behringer, não tem muita diferença, tá a ver? Agora, se você trocar sei lá, um Behringer para um Neumann, mano, ou um Audio-Técnica, por exemplo, não Audio-Técnica 2020, não é essa aí. Tem um Audio-Técnica mais acima, mais profissional. Esqueci o nome da versão, depois vou escrever aqui, sei lá. Essa ali podemos já estar a falar de bom áudio, apesar que ele é um microfone. Tem um Rode também, né? Que tipo, se você usar um Rode como um pré-amplificador, mesmo que for um pré-amplificador da DBX, né? Ou da DBX, já começas a conversar já intermédio profissional, tá a ver? Vai ser tão mínima que você só vai estar tirando dinheiro de um lugar e colocando mais dinheiro em outro para ter quase a mesma qualidade. Então mentalize isso. Só faz diferença quando os componentes realmente têm um salto considerável, tanto de qualidade quanto de preço. Então não fica bitolado com isso no começo. A mesma coisa eu digo para interfaces. Eu tenho uma ID14, o ID14 é bem mais acima, né? Então vamos voltar mais para baixo. A Argent One, que eu tanto recomendo aqui pelo custo-benefício, é a baratinha que faz, mano, papel de gigante. Bate de frente com a Scarlett, custa menos da metade. E aí você vai trocar para uma Scarlett? Pô, eu troco minha Argent One por uma Scarlett? Pra mim é a pior burrice que tem na vida. Eu tenho uma Mini Fuse, eu troco por uma Scarlett? Mano, é uma burrice gigantesca, porque é quase a mesma qualidade, tá ligado? Quase a mesma coisa. Mas não, você quer ter a interface vermelhinha ali no teu home studio, porque é isso que é bacana. Não, mano, o salto de verdade vai ir numa ID14, que nem eu tava falando. Vai numa Volt 76. É isso aí, é isso aí, é isso aí que ele está dizendo. Está extremamente correto. E numa SSL2, que é uma Uma SSL2 é uma interface incredible, uma interface bonita, é uma interface até interessante que é para tu usares como pré-amplificadores, por exemplo, pré-amplificadores para iniciantes, para médio, né? Vamos dizer para iniciar. Isso não existe uma classificação assim, esse pré para iniciante. Não existe, mas nós, produtores, usamos essas classificações porque nós sabemos que esse pré-amplificador consegue me entregar até aqui. Até daqui para aqui eu não consigo tirar um som mais pro. Então a gente tenta mais ou menos classificar assim, não significa que tipo, não consegues tirar um som profissional com uma DBX, isso é mentira. Aliás, tem muita coisa da DBX que é usada em grandes, aliás, a SSL é baseada na DBX, assim, a compressão da SSL é baseada na DBX, para quem não sabe, ok? boa, tem dinheiro, guarda para uma SSL2, guarda, porque daí sim você vai ter uma boa interface para home studio e aí sim vai ter um salto de qualidade, tá? Antes disso, nada faz diferença, é trocar bosta. Mas eu não trocaria, por exemplo, uma Focusrite por uma SSL, ok? Eu trocaria tipo uma Focusrite com uma Apollo Twin, por exemplo. Aí, ok. Por quê? Porque a Apollo Twin, vou dizer, né? Porque, por exemplo, na Focusrite
Eu tenho duas entradas, no tipo a mais básica, né? Tenho duas entradas, duas saídas, tem uma entrada independente para o microfone ou para o auricular, perdão, assim sucessivamente. Quando você pula para uma, uma Apollo Twin, por exemplo, você já tem quatro saídas, já tens mais informações, já tens aquela coisa de esqueci o nome daquilo aí, óptico, né? Saída óptica, que é para ligar as duas, três, quatro placas de sons, fazer tipo como se fosse um hub, né? Yeah, já tens um pouco de mais qualidade em termos de pré mais clean, né? Tudo o, a- hum, os conversores também já são mais. Aí eu já consigo agora de uma Focusrite para uma SSL. O pré da SSL é incrível, mas a conversão não é muito distante da Focusrite. Agora, hum, o que é que eu aconselharia, por exemplo, né, de placa? Por exemplo, se você está numa Focusrite e queres continuar na mesma família da Focusrite, você tem a Scarlett e depois tem a RedNet. Você pode começar por lá, tá a ver? Vais para a RedNet, que é são placas de som já de high level. Quem usa lá é o Mike Bryan, o Maserati usa, o próprio Chris Loud usa. Então já são placas que eles usam em home studios, né? Mas são placas muito caras, ok? Aí é um salto gigantesco, até já posso dizer que são 5 passos, né? Merda, tá ligado? De uma forma chula de dizer isso daqui, mas é a mesma coisa. Você vai estar trocando uma coisa pela outra que é literalmente igual. Então, esse é o maior insight que eu poderia passar para vocês. E aí a gente chega em mais um ponto específico antes de ir pro profissionalismo, tá? Agora nessa parte. Não se preocupe tanto com o equipamento. Tenha o mínimo viável para produzir legal, tá? O mínimo viável para produzir legal e foca mais na música. Eu Exactly. juro pra vocês, eu quero que você faça esse exercício agora com a mente de vocês. Eu nunca vi ninguém virar na música, ou ninguém se tornar reconhecido, Exactly, ou alguém exactly. ganhar dinheiro na música por conta dos equipamentos dela. Exactly. Isso é a mais pura verdade. Muita gente acha que eu tenho, tipo, eu tenho algumas placas incríveis. Eu tenho 3 placas de som, por exemplo. Tenho uma Project Mix, que é uma controladora e uma interface incrível, que ela já esteja descontinuada, mas eu até hoje eu uso. Tenho uma Safira, tenho uma RedNet. Tenho a Focusrite, a pequena que eu viajo sempre com ela, que é para fazer alguma coisa, não sei o que. Nenhum artista te liga e te pergunta: estás a mixar com que placa? Nenhum artista faz isso, ok? Nenhum. Então, então isso acho que é o de menos. Aí muitas das vezes isso depende. Muitas das vezes quando eu estou assim a mixar só a parte do instrumental, por exemplo, eu prefiro usar diretamente os auriculares diretamente no computador, né? Por exemplo, se eu estiver a viajar, por exemplo, se eu estiver num outro lugar, então ninguém faz isso, então se foca. Aliás, ninguém que está a ouvir a música diz assim: oh, essa música foi gravada com a interface X ou Y, usando a placa. Não, não existe, não existe isso. Isso é mais do que real. Jovem CJ, nota 1000. Nunca vi. E provavelmente eu não vou ver. Ajuda em alguns aspectos? Ajuda. Você acha que pra mim não é um puta branding eu ter um monitor de 15 mil aqui na minha frente? É um puta branding. Ajuda profissionalmente? Já já a gente vai entrar nesse aspecto. Mas a gente já tá falando de um tom muito mais profissional. Eu vivo disso, eu trabalho com isso. É outra coisa. Agora, pra estourar eu preciso comprar um SM7B, eu preciso de uma SSL. Não é isso que vai fazer você estourar. Isso é verdade. Isso é mais do que verdade. Ok? A cena sobre a brand, eu vou esperar ele dizer. Eu tenho uma outra opinião, se calhar, né? Não sei. Vou esperar, vou ouvir ele dizer, para ele me dizer, para ouvir o que ele vai dizer. Vamos embora. Eu preciso de uma KRK. Não é isso que vai fazer você estourar. Então, primeiro pensa nisso. É mais o produto. Lembrem do que eu sempre costumo falar. Quando o Bumbum Tantan foi lançada, foi gravada pelo Fiote em um celular, um iPhone 6, se eu não me engano, ou 5. Gente, foi um dos maiores hits globais.
E esse é um exemplo que eu tô citando. A maioria das músicas do Rio The Runner foi gravada num C1, se eu não me engano, ou num BM-800. O Aymar eu sei que é num BM-800. O, o Franco Dessert, que estourou esse ano, inclusive um forte abraço pra ele que acompanhava os vídeos aqui do canal. Mano, também utilizando. A Billie Eilish grava num Audio Técnica, se não estou em erro, que é tipo um intermédio. Também, tipo, tem Grammy, estás a ver? E se eu não tenho erro, tem um artista americano da New School, eu não sei se é eu não tenho a certeza se é o X-Temptation ou o 6ix9ine, eu sei que eles gravavam no Road, estás a ver? E no Road, acho que é o N, não sei o que até, whatever, ok? Por exemplo, ok? E também são grandes artistas, então não é exatamente isso é mais do que verdade. Muito simples. O teto também é a mesma coisa, se eu não me engano, também era um C1, uma interfacezinha básica ali da Behringer, alguma coisa assim. Então, não é o equipamento, é mais como você envelopa esse produto, como que fica teu produto final, tá? Então foca mais no artístico. E Tem que focar no conhecimento. Pessoal, tem o Mix by Academic, que é a nossa comunidade. Temos o nosso Boost, vai lá correr no Boost, está aqui tudo na descrição, o nosso WhatsApp, nosso Telegram. Entra em contato, vais ter conhecimento, vais sair do zero ao máximo, ok? Basta você ter conhecimento, saber aonde estás a pisar, o resto vai ser coisa leve. Bora. sim vai fazer você virar isso, a consistência de trabalho e o nível de trabalho que vai fazer, de fato, ter alguma mudança significativa. Deixa eu só conferir aqui quantos minutos a gente já tá nessa resenha aqui. Já estamos 14 minutos. Beleza. Chegamos à parte profissional. Beleza, passamos por toda essa parte. Ponto de vista de profissionalismo. A parte mais chata aqui é pra galera que vai pra mixagem. Pra galera que vai pra mixagem, se preparem, tá? Vocês estão praticamente fodidos. Por quê? Os equipamentos são caros mesmo e você, conforme você vai tendo uma maturidade auditiva maior, você vai percebendo a diferença. Eu seria um idiota se eu chegasse aqui pra vocês e olhasse pra vocês e falar, ó, uma Neumann é a mesma coisa a sonoridade de uma KRK. É, obviamente não é, né? Até porque o preço reflete isso na cara, escancara isso pra gente. Ah, Isso é muito verdade. Tipo, você mixar nos monitores da Neumann e mixar nos monitores da Genelec ou não sei, da M-Audio ou da EKK, que eu não aconselho ninguém comprar monitores da EKK. Não comprem. Se quiserem saber porque é que não comprem os monitores da KRK, se deixam aqui nos comentários, vou falar sobre isso. É que existe sim, sempre que você vai ficando mais profissional, existe sim a sensação de que tipo, agora eu estou a entender que esse monitor não me entrega Y, não me entrega X, então preciso de um monitor que me entrega Y, me entrega X, que me entrega assim sucessivamente. Não tem como, mas isso leva tempo. Por quê? Porque você tem que ter conhecimento auditivo. O conhecimento auditivo é aquele conhecimento de você ouvir alguma coisa e ter, isso realmente está a acontecer. Isso de você conseguir distinguir a qualidade de som, ok? Isso é um conhecimento que vai com timing, tá a ver? agora, isso quer dizer que a diferença seja tão gritante a ponto de você não conseguir fazer coisas de qualidade? Muito pelo contrário. Não, Os não, maiores produtores que eu conheço estão lá produzindo com Yamahas, padrões, HS5, um HS8 que já é um pouco mais profissional, mas ainda assim não é o top de linha. Não são Pro X, não são... Enfim, eu tô falando aqui alguns nomes que muitas vezes vocês nem podem conhecer, mas que um dia vocês vão conhecer. Um point aqui, só para dar um point aqui. Não é porque eu tenho, eu não estou tipo, a dizer porque não, não é porque eu tenho, vamos lá. HS5, por exemplo, e H8, por exemplo, HS8, por exemplo, isso é só a polaridade. Isso significa o quê? O tamanho dos teus monitores. Quando o tamanho do monitor é um pouco maior, ele entrega mais informação, ok? Por exemplo, a HS5 tem mais grave do que a HS8 tem mais grave do que a HS5, ok? Então você consegue ouvir melhor as frequências graves, tá vendo? Então tem essa pequena ligeira diferença, mas não quer dizer que ela
as jamas HS para cima, elas já começam a soar profissionais, ok? Elas já começam a soar profissionais. Não é porque eu tenho, não. É porque 80% ou 90% dos grandes engenheiros que eu conheço, eles já consideram da HS5 para cima já como monitores Pro, ok? Ao contrário da KRK, por exemplo. Assim, não. E perdão, aí dá um toque aqui no microfone, não sei se vai ser um som. Mas pronto, inclusive tem aquela luta entre os monitores também, que são uma coisa que depois, se calhar, um dia posso fazer um vídeo a falar sobre isso, que é o seguinte, os monitores você tem que aprender a ouvir a música nele, assim como os auriculares também, né? Tens que aprender a ouvir as músicas nele. Por quê? Porque a forma que cada monitor vai propagar esse som é totalmente diferente, ok? Por exemplo, a Genelec tem tendência a ser uns monitores muito brilhantes, por exemplo, né? Já as KRK têm tendência a ser muito grave. Tão grave que você pensa, tipo, pô, minha música parece que o meu grave tá no 1000. Quando você tira, não tem grave, ouves, não, a tua música não tem grave nenhum, por exemplo, né? Isso é só um exemplo, ok? Vamos embora. Tem a mesma similaridade equipamentos de 2, 3 mil reais com equipamentos de 20 mil para cima, tá? Então você já tem que colocar isso em mente. Mixer sofre, porque o mixer vai precisar de uma boa interface, vai precisar de um bom monitor de áudio e às vezes até de um bom fone de ouvido. Mas muito mais monitores de áudio. Verdade. Para gravação profissional, de estúdio, um cara que canta, ele também pode gastar mais, tá? Com o que ele vai gastar mais? Muitas vezes ele vai atrás da melhor interface que tem para home studio, que são as Apollos Twin. Então você vai correr atrás disso. É caro, 9 mil reais, 10 mil reais mais ou menos hoje em dia. O microfone, qual que é o microfone mais usado, assim, numa categoria mais acima? Um TLM-103, da Neumann também. Você vai pagar ali, talvez usado você encontre por uns 7 mil, talvez novo de 10 a 15, mais ou menos isso. Você vai vendo como a diferença é muito mais brutal, muito mais gritante. Isso faz as pessoas virarem? Não, geralmente as pessoas têm esses equipamentos ou começam a pegar equipamentos ainda melhores do que esse, quando já estão estabelecidos na música, quando já ganham bastante dinheiro com a música e quando trabalham frequentemente com isso. Isso é mais do que verdade. Isso é mais do que verdade. Não adianta você comprar o maior microfone, o melhor microfone do mundo, se você não tem conhecimento, se você não tem maturidade musical, se você não tem informações para isso, não adianta, não estás a fazer nada. Não, tem um microfone, não adianta você ter esse microfone se você musicalmente ainda está podre, está cru, não adianta. É a mesma coisa que você ter vamos supor, é a mesma coisa que você ter um Ferrari numa estrada cheia de buraco. Não faz sentido, mano. Tá vendo? Esse mesmo argumento que me fez pegar as Neumanns na época, já tem uns 2 anos que eu tô com essas Neumanns, estava trabalhando com grandes distribuidoras, grandes gravadoras, e eu falei, pô, tem que subir o voucher, quero escutar melhor o que eu tô fazendo, não tô atendendo o que eu tinha no momento. Beleza, fiz a substituição, um valor de investimento altíssimo, mas é isso. Hoje não trocaria por nada, mas porque eu tenho essa maturidade auditiva para entender que realmente faz diferença no meu segmento. Até parece que nós combinamos. Falei maturidade auditiva, ele também fala essa expressão. Não, só para brincar, vamos embora. Isso é para todo mundo? Não. Se você é um beatmaker, um produtor, um artista independente, você não vai ficar torrando dinheiro em equipamentos idiotas. Tem muita gente que vai falar para você, você tem que comprar um conversor ADDA, né, que é basicamente uma interface de áudio, só que com uma conversão de áudio mais aprimorada, né, mais dedicada a isso. Normalmente esse tipo de conversor são para engenheiro de masterização. Tipo, bro, não tem necessidade de ter isso num home studio. Nem pobrinho, não brinca com isso. É muita grana, mano. Diferença na realidade? Mano, pode até fazer, mas é tão desnecessário, tão mínima que a maioria das pessoas não vai perceber essa diferença. Exactly. Você tem que ter uma maturidade auditiva muito grande. Exactly. E essa maturidade, ela só vem com muito treino, com muitos anos de experiência. Exactly. Então, não compensa. Não vale a pena, tá? Então, a maioria das vezes tem que se perguntar, isso aqui vai me dar um salto?
isso aqui vai fazer eu ganhar mais dinheiro, isso aqui vai fazer me dar mais visibilidade, senão você não precisa investir nem gastar dinheiro com isso, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar. Conversem com pessoas do segmento, tá? Eu sei que todas as vezes que eu fui comprar equipamentos de alto custo, eu conversei com os melhores profissionais do Brasil. Inclusive, tenho que agradecer a todos que me receberam super bem, que conversaram comigo. Eu não vou falar nome aqui, porque senão, se eu for falar, eu vou esquecer de das pessoas. Eles Isso é bem verdade. Eu sempre que vou comprar também alguma coisa, para além da minha investigação pessoal, eu sempre, se alguém tem um equipamento que eu quero comprar, eu vou lá no estúdio dele, passo umas sessões de mixagem, masterização, com aquele, até eu sentir, se for para tipo, não, tens que pagar para ter, não vou lá, pago, mas eu quero testar isso e ter a sensação que o material que eu estou a fazer está certo, ok? Muitas das vezes já aconteceu de eu ir para a loja tipo média de 10, 12 vezes. Tipo, onde eu moro é possível fazer isso. Você pode ir na loja e ficar 1, 2 horas testando aí o teu material, passa 2 dias, volta de novo, testa, não sei o que, até você se sentir convencido e depois comprar o material. Por exemplo, isso aconteceu quando eu comprei a machine MK2, por exemplo, né? Eu testei N vezes, eu testei como é que eles iam se comportar no Logic, por exemplo, eu testei como é que eu podia samplear, se eu podia samplear rápido, lento, qual é a velocidade do material, tudo, porque eu coloquei aquilo tudo no meu workflow, não é só uma questão de não, comprei porque está na moda, uma coisa, não, é uma questão de workflow. Inclusive até agora eu não mudei, por exemplo, não passei para MK3, né? Porque ainda não senti o grande salto de ter uma MK2 para uma MK3, ok? Tem tecnologia que, sim, tem uma diferença de tecnologia, eles agora têm interface por exemplo, na controladora, mas eu não preciso da interface da controladora, por exemplo, né? Então não vou comprar por comprar, ok? Então tem uma lógica por cima disso, ok? tá bravo comigo. Mas enfim, agradeço a todos vocês que sabem que eu conversei aí com você sobre equipamento e vocês me ajudaram demais. Beleza, rapaziada. Falamos o que realmente importa, falamos do tom profissional e agora vamos falar sobre onde são feitos os equipamentos e como são confeccionados. Basicamente, rapaziada, hoje eu diria que mais de 90% dos equipamentos são produzidos na China. Muitas dessas fábricas muitas dessas empresas compartilham as mesmas marcas. Então não importa se você está comprando uma T2020, está comprando uma Scarlett, está comprando uma Armor, está comprando uma Minifuse. Muito provavelmente estão sendo feitas lá na China, por quê? Porque é mais barato e tudo mais, a mão de E depois eles metem Madden em Grumman, né? Em Alemanha, porque dá um certo tipo alemão, Alemanha, BMW e tipo Mercedes, né? Então todo mundo sabe que são as melhores marcas, eles têm a melhor qualidade, né? Até porque a Native Instrument também é alemã, né? Entre aspas, entre grandes aspas, né? Mas pronto, isso acontece, vamos embora. obra e tudo que vocês já sabem sobre equipamentos de áudio e de qualquer outra área do universo. E muitas compartilham os mesmos componentes, tá? Salvo exceções. Marcas de grande nome, como Neumann, como Austrian, como Apollo, né? Apollo não, né? O AD. Deixa eu passar aqui uma dica aqui sobre essas marcas como a Neumann, como a Apollo, né? Apollo não, o AD, como ele falou também, foi na Apollo. Como a UAD, por exemplo, elas têm as suas próprias fábricas, né? Entre aspas, entre grandes aspas, por quê? Porque 80% do material que eles compram, eles não fazem do zero. Tipo, a placa, o circuito da placa não vem do zero, ok? Esses circuitos vêm da China, ok? Então, tipo, apesar que eles, claro, eles estão lá com a mão na massa, eles é que sabem, eles sabem que placa colocaram, não é uma placa qualquer, não é um circuito qualquer, mas tudo no fundo vem da China, ok? Então, apesar que tem um outro feeling pelo facto de eles saberem controlarem melhor,
mas não significa que... Por isso que eu disse que, por exemplo, comprar alguma coisa da Neumann ou da UAD, por exemplo, é meio que também pagas o valor da marca, estás a ver? Porque o valor dessas marcas são muito altíssimas, estás a ver? Por mais às vezes que elas fazem uma coisa besteira, por exemplo, a M-Audio já foi uma das maiores marcas do áudio, a M-Audio já teve estúdios profissionais de grande porte e etc, e etc. Hoje a M-Audio é quase nada, porque o desgaste da marca em si, não conseguiram manter a marca no top. Isso também influencia no valor do material que vais comprar, tá a ver? Vão estar produzindo de maneira própria. Até onde eu sei é isso. Eles produzem, tem fábricas próprias. Por exemplo, a Neumann só tem fábrica... A fábrica principal deles lá é lá na Alemanha. E, por exemplo, esses monitores que eu tenho aqui, eles vieram da Alemanha. Então teve que ser feita uma importação para chegar eles até mim. O que isso significa? Basicamente, que hoje em dia você pode ter acesso a equipamentos de extrema qualidade, com baixo custo e muitas vezes nem daquela marca em específico, tá? Esses tempos atrás eu até fiz um teste com um microfone, um SM7B falso, mostrei no meu Instagram, conversei com outros profissionais e basicamente é a mesma sonoridade. Vão me atirar 200 milhões de pedras falando que não é igual? Me prove que não é igual, porque eu já escutei 1 milhão de vezes e pra mim a sonoridade é idêntica. Tem uma coisa também que aconteceu. Eu ouvi um DBX falso mesmo, falso, tipo, super falso. E o DBX que eu tenho em casa americano, né? E eu via, tipo, mano, não tem diferença, sabe? Não tinha diferença. Eu meti os dois DBX com o mesmo sinal, com o mesmo volume do gain, não sei o que. Fiz a mesma compressão. Não tinha diferença, mano. Não tinha diferença, tá vendo? Isso para mostrar que, tipo, claro que nem tudo que você vai pegar pirata vai ser bom, mas tem alguns piratinhas ou algumas coisas fake que é boa. Por exemplo, a Behringer agora está fazendo uns clones com isso, não é uma propaganda, até porque não estou a ser pago para isso. A Behringer está fazendo uns clones de alguns hardwares ou de alguns compressores clássicos, né? Que está a fazer, mano, tá absurdo. A Behringer voltou com uma outra temática e quem quiser pode prestar atenção e tá absurdo. Tipo, se ouve aquela cena, tipo, mano, o que a Behringer tá a fazer, tá a ver? Porque a Behringer não vai vender como se fosse o compressor da UAD, por exemplo. Isso é meio que impossível, ok? Mas, por exemplo. Pode mudar uma coisinha ou outra, mas assim, risório, imperceptível. Inclusive, recomendo vocês irem no canal do Liciel. Eu vi também que ele fez um review, um comparativo, ele trocando a cápsula de um Neumann, né, por um da China. E fica igual. Então, aí eu te pergunto, né? Às vezes tem tanto perfeccionismo. Ai, que tem um ruído tal, que não... Isso daí é muito papo de uns caras que quer ficar empurrando coisa de vocês, tá ligado? Ou subir na régua. Você tem que ter esse equipamento, senão você não é mixer. Você tem que ter esse equipamento, senão você não é produtor. Mano, caga pra esses caras. Porque esses caras parece que nunca passaram dificuldade na vida. Pra esses caras nunca precisaram parcelar em 10 vezes os equipamentos. Ou esses caras nunca precisaram fazer isso, ou eles esqueceram. Porque é muito difícil ter equipamentos de qualidade hoje em dia no Brasil. Isso, na verdade, é no mundo inteiro. Hoje em dia, tipo, tens equipamento... Eu não sei, tipo... Tens equipamentos muito bons. Primeiro é que é muito caro. É mesmo muito caro. Depois tem um montão de regalias, sabe? Um montão de coisas, tipo... Por exemplo, há compressores que entregam a mesma qualidade com um compressor extremamente caro. Estás a ver? Mas só pelo facto de ele ser da brand, não sei o que. Apesar que, claro, né? A brand é a brand, ok, mas, mano, você pode tirar uma qualidade incrível. A Billie Eilish já provou isso, ok? Tem muitos outros produtores já provou. O X-Temptation provou isso, ok? Então, mano. Inclusive, eu sempre recomendo aqui, vou aproveitar o momento também para recomendar os equipamentos de uma parceira aqui do canal. Eu tô com eles desde quando eles vieram pro Brasil, que é a Armor. E por que eu recomendo? Eu considero equipamentos justíssimos, de um custo-benefício muito aceitável
para iniciantes, tá? Para as pessoas que são mais avançadas, que querem equipamentos com mais qualidade, vocês podem ir buscar vários outros equipamentos, tem vários vídeos aqui recomendando aqui no canal, mas a Armer tá no cenário para fazer com que pessoas como eu e você, que vieram do zero, consigam ter uma mínima qualidade de gravação profissional dentro do seu home studio. Se você quiser conferir mais, tem alguns reviews aqui no canal, posso até deixar aqui na descrição esses vídeos, e também tem alguns cupons de desconto, você pode encontrar aqui abaixo. Então eu sempre recomendo porque é uma marca nacional, tá aqui perto, você pode, entrar em contato com o suporte, pode resolver problemas. Isso não exime o fato que você também pode pegar qualquer outro equipamento da sua preferência. Ok, eu vou parar por aqui. Basicamente ele já está a terminar, né? Não sei se... mas vou parar por aqui. Basicamente eu concordo com 80% ou 90% do que ele disse, né? Um vídeo extremamente interessante. Apesar que é um vídeo longo, mas é um vídeo extremamente interessante. É um vídeo com muita informação seríssima, ok? E aliás, se vocês quiserem que eu faça um vídeo a recomendar quais são as placas ou fazer vamos dizer, um preset, né? Fazer um setting de como vocês vão começar o teu home studio. No Mix by J Academic nós temos as aulas de gravação e não sei o que, aí eu falo um pouco sobre isso também, mas aquilo é mais para o pessoal da comunidade. Então, basicamente é isso, eu concordo 100%. Obrigado para quem recomendou esse vídeo para mim, né? Shout out, não sei se é necessário falar o nome dele, mas se for necessário ele vai escrever aqui no comentário, né? Eu vou responder aqui os comentários dele e vou responder também os teus comentários, então deixa aí um comentário, deixa um like, tamo juntos, valeu!